E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, o tornou a dar-lhe ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E dizia: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, e de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Também muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, e para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Amém? Glória a Deus, podeis assentar. Meus queridos, o Senhor tem me incomodado e falado muito ao meu coração sobre cegueira. Porque o povo de Deus não pode andar pelo que vê, ele tem que andar pelo que crê. Amém? Ele não pode andar pelo que ele está vendo, mas sim pelo que ele está crendo. Preste atenção. Quando o próprio Jesus disse: Olha, quando houve grande fome, havia muitas viúvas em Israel, e a nenhuma delas foi mandado o socorro, senão a uma estrangeira. Do mesmo modo, não haviam muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum foi purificado, senão um estrangeiro. Conhecemos bem a história: Naamã o sírio, aquele que mergulha 7 vezes. Eu gosto de meditar na palavra de Deus fazendo perguntas. Por quê? Por que não foram curados os leprosos da própria casa? Não haviam viúvas em Israel? Afinal de contas, foram 3 anos e 6 meses sem chuva. Haviam viúvas de Israel que estavam passando fome, necessidade com seus filhos, e não foi enviado socorro a elas através do profeta. Por quê? Por quê? Eu gosto de meditar me questionando. A palavra do Senhor também diz, e eu sei que os irmãos também conhecem. Jesus ele vivencia 2 histórias. Ele vivencia 2 histórias. Eu vou citar, eu não vou pedir para ler. Os irmãos depois podem ler. Marcos capítulo 10,
conta-se uma história. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. A palavra diz que quando eles estavam entrando na cidade, havia um cego, muito conhecida essa história, o cego de Jericó, Bartimeu. E a Bíblia diz que ele era cego, fisicamente cego, e quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar, porque muito provavelmente ele já havia ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar os milagres, ele já tinha ouvido dizer das curas, até das pessoas que ele ressuscitou. Muito provavelmente. Mas ele era cego de nascença. E a Bíblia diz que quando ele estava ouvindo que Jesus ia passar, ele começou a fazer o quê? Ele começou a gritar, a chamar a atenção. Eu não sei se você já esteve em algum lugar que chegou alguém gritando ou fazendo barulho, incomodando. Chama ou não chama atenção? É terrível, não é? Deixa alguém chegar aqui gritando e atrapalhando. Nós vamos tentar acalmar ele, não vamos? Vamos. É terrível. E foi isso que fizeram. Tentaram silenciá-lo. Mas a palavra diz que quanto mais eles tentavam silenciá-lo, mais ele gritava. Mais ele gritava. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, e ele gritava. E a Bíblia diz que não podendo contê-lo, Jesus fala: não, eu vou lá. E o desfecho sabemos muito bem. Jesus o cura. E o último versículo diz que ele segue Jesus. Aleluias. Mas Jesus também tem uma outra experiência. E eu quero que você preste bem atenção. Certa feita, ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Está no capítulo 7 do livro de Lucas, a partir do versículo 36. E Jesus é convidado para jantar com um fariseu. Quem era o fariseu? Ele não era um chefe religioso daquela época? Era um homem religioso, um homem estudado. Eram poucos que estudavam, que tinham o privilégio de aprender as escrituras. Ele era um homem preparado. Era um homem que conhecia a lei, chamada de Torá. Ele sabia os costumes. Era um homem religioso. Ele não era qualquer um. E ele, ouvindo falar daquele que estava pregando e levando multidões e curando, ele o convida para sua casa. Ele convida para jantar, para fazer uma refeição com ele. E Jesus vai. E a palavra diz que quando ele está ali ceando, chega uma mulher. A Bíblia diz que é uma mulher pecadora. Não detalha o que ela fazia, mas diz que é uma mulher pecadora. E ela chega e começa a chorar muito aos pés de Jesus. Tanto que começa a molhar demais os pés, a lavar os pés. E ela começa a enxugar os pés molhados de Cristo com os seus cabelos. E não obstante, ela começa a beijar os pés de Cristo. E a palavra do Senhor diz que o fariseu, falando consigo mesmo, ele, vendo essa cena, ele declara consigo mesmo: se esse fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia que tal mulher é pecadora. Provavelmente não aceitaria o que ela está fazendo. Mas ele, sendo Deus e conhecendo os pensamentos daquele homem, ele propõe uma parábola. E ele diz: Simão, ele te propõe uma parábola. Havia um credor, um cobrador, um credor, e ele tinha duas pessoas que ele devia dinheiro.
Um devia 50 e outro devia 500. Não tendo nenhum deles com o que pagar, o credor perdoa a ambos, os dois. Porventura, qual dos dois ficou mais grato? E ele respondeu aquilo que também nós responderíamos. Olha, provavelmente o que devia mais dinheiro, uma dívida maior para pagar. Ele ficou mais grato. Jesus disse: disseste bem. Disseste bem. E aí ele começa a explicar e fala: olha, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. E ela não cessa, e ela com as suas lágrimas, ela lavou os meus pés. E enxuga com os cabelos. Não me deste ósculo, não me deste beijo, essa não cessa de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça, e ela ungiu a minha cabeça. E ele vira para ela e diz o quê? Perdoados estão os teus muitos pecados. Ela era mais grata. Meus queridos, aí fica a pergunta. Entre as duas histórias vivenciadas por Cristo, quem era o cego? Quem verdadeiramente era o cego? Aquele homem, ele não conseguiu enxergar que era Deus jantando com ele, na casa dele, na mesa dele. Ele vendo, ele não viu. Ele não conseguiu enxergar. É o que você me mostrou, irmão Valdivino, no texto. Para que eles leiam, eles não entendam. Para que eles, ouvindo, eles não entendam. Aquele homem não era um homem comum. Ele conhecia. Ele sabia toda a lei. E ele não conseguiu enxergar que era o próprio Deus, o Filho de Deus, ali na casa dele, do lado dele. Imagina Jesus na sua casa, na sua mesa. Ele não conseguiu enxergar. Por outro lado, o cego, mesmo sem ver, ele conseguiu enxergar que era Deus andando na terra. E ia passar perto dele, na cidade dele, aonde ele estava há anos. A Bíblia diz que de um salto ele solta a capa e sai correndo. Imagina um cego desesperado. E ele consegue enxergar com os olhos do seu coração e da sua fé. E ele recebeu aquilo que ele estava buscando. O que tem me incomodado, meus queridos, é que muitos de nós, conhecedores da palavra, muitos de nós, infelizmente, conhecedores da palavra, nós estamos, muitas vezes, nos parecendo com a segunda história. O Senhor tem se revelado a nós de tantas maneiras, e nós temos titubeado, nós temos andado em cima do muro muitas vezes, no que se diz respeito à nossa fé. O mundo tem tentado nos enganar, e parece que as coisas que nos apertam, elas vêm tão sutis, que nós estamos deixando entrar. É só você, no seu secreto, e Deus que sabe o que acontece. Os vídeos que você vê, os likes que você dá, quando você dá um joia para alguém, você está dizendo: eu concordo, eu concordo com isso, eu aceito, eu avalizo isso. Eu não sei se é só eu que tenho visto muitas loucuras por aí, de um povo que se diz restaurado, de um povo que se diz lavado pelo sangue. Eu olho e falo: meu Deus do céu, misericórdia. Estão vendo e não estão conseguindo enxergar.
Eu louvo a Deus porque o Senhor tem falado conosco. A irmã introdutora falou que nós estamos precisando liberar perdão. E precisamos mesmo. Porque Ele nos perdoou primeiro. Quem somos nós para não liberar perdão? Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Eu vou voltar para a minha cidade amanhã. E espero em Deus chegar. Mas e se não acontecer? Olha como as estradas são perigosas. É ruim pensar assim, mas é a realidade. Como no texto que a irmã leu, pode ser que o Senhor... Ezequias ainda teve a chance que o Senhor ainda manda o profeta avisar, para ele ainda colocar a casa em ordem. Mas muitos não têm essa chance de ouvir do Senhor: olha, põe a sua casa em ordem. Então ela tem que estar sempre em ordem. Amém? Amém, meus irmãos. Ela tem que estar sempre em ordem. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu cheguei aqui querendo dar um abraço no pastor. A que eu chego, fico sabendo que ele havia sido acometido do infarto. A nossa vida é um sopro. Eu sei que você que é mais jovem, você não se liga muito nisso, mas é verdade. É verdade. Coloque a sua casa em ordem. E eu quero que você leve para a sua casa hoje, irmão. Preste atenção. Leve para a sua casa essa tarefa. Eu quero que você medite nessas duas histórias vividas por Jesus. Analise as histórias. E procure o seu lugar nelas. Vê aonde que você está encaixado. E vá para o seu secreto. E fale com Deus. Vê em qual lugar que você está encaixado. Você mais jovem. Você já não tão jovem. Veja o seu lugar. Aonde você está encaixado. Em qual dessas duas histórias, desses dois contextos você está encaixado. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Amém, meus irmãos. Amém. Jesus veio como um cordeiro. O cordeiro você leva aonde quer o cordeiro. Mas muitas vezes a igreja esquece que ele vai voltar como um leão. Nós não cantamos e não exaltamos que ele é o leão da tribo de Judá. Quando ele voltar, ele não vai voltar como um cordeiro. Não vai. O leão, ninguém passa a mão nele. O leão eles não conseguem fazer nada com o leão. Não pense que Jesus irá voltar como um cordeiro e deixar passar a mão na cabeça. Ele não vai. Ele vai voltar como um leão. A Bíblia não diz que ele vai voltar para julgar. Ele vai voltar para julgar. Por isso que eu disse no começo que eu precisava da sua oração. Eu preciso da oração. Não é uma palavra muito fácil. Mas o Senhor tem incomodado o meu coração. Tem incomodado. Essa semana eu fiquei com isso no meu coração. E primeiro a mim. Não é? Eu não sabia que eu vinha aqui. Eu vim por causa da minha cunhada que passou também dias difíceis. Deve ser de conhecimento da igreja. E eu vim para ver como é que ela estava. Eu não sabia que estaria aqui. Mas já que o Senhor tem me incomodado dessa maneira, eu falei, pronto. Então, pode ser que tenha alguém que necessita fazer essa reflexão. Meus queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele complete aquilo que faltou. Ou aquilo que ainda precisamos. Amém? Eu quero pedir oração. Eu quero pedir oração. Eu quero pedir aos irmãos que nós oremos. Mas você vai orar por você.